Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Planejamento Governamental. Aqui quem fala é o professor Miller Danju. E na aula de hoje iremos discutir um pouco sobre análise das capacidades internas de uma organização, a partir da visão baseada em recursos. Os objetivos da nossa aula são definir recursos organizacionais e as suas implicações na análise interna das corporações, com foco principal em organizações públicas. Explicar como as organizações podem fazer o diagnóstico dos seus pontos fortes, pontos fracos, a partir da RBV, da visão baseada em recursos, e estabelecer as relações entre recursos vrios, ou seja, valiosos, raros, de difíceis imitações e aplicados à realidade da organização e os impactos desse alinhamento estratégico de recursos na geração de vantagem competitiva ou desempenho superior, que é o termo que nós iremos utilizar para a realidade de organizações públicas. Então, inicialmente, iremos discutir o que é análise interna, o que a análise interna ela nos diz. Então, a análise interna ela possibilita se construir uma visão comparativa das capacidades de uma organização. Então, eu tenho as capacidades que me geram um desempenho e eu consigo me situar em um ambiente competitivo, em um ambiente concorrencial em relação aos competidores que estão disputando recursos dentro desse ambiente. Partimos da premissa que os recursos, eles são limitados, que as organizações elas não vão ter ao seu dispor, a todo momento, recursos ilimitados. Então, a partir daí, ela precisa utilizar e alinhar de forma estratégica esses recursos para gerar desempenho, para possibilitar gerar um crescimento e um posicionamento estratégico frente ao processo de concorrência do ambiente que ela vai estar inserida. Então, podemos identificar quais são os pontos fortes de uma organização, quais são os seus pontos fracos, e como essas forças e fraquezas se comparam ao dos seus concorrentes. A lógica de concorrência para a administração pública, ela vai, óbvio, ter uma característica diferente do processo de concorrência da administração privada, de uma empresa dentro de uma lógica de mercado, mas a busca por resultado, a essência por busca de resultados, pela busca de ampliação orçamentária, de sobrevivência a longo prazo, de manutenção da prestação de serviço e também a manutenção da política pública, de se atingir efetividade na política pública, ela pode estar presente, ela precisa estar presente para a realidade de organizações públicas. Então, a gente observa a aplicação, a redução sociológica da teoria da visão baseada em recursos também para a lógica de organizações públicas. Então, a importância de se conhecer internamente como corporação. Então, a análise interna ajuda a organização, a determinar os seus recursos e capacidades, se elas são fortes e quais são as prováveis fontes, a partir desses recursos, de se gerar vantagem competitiva, de se gerar desempenho superior. Permite também estabelecer as estratégias que são capazes de explorar essas forças em busca desse desempenho superior ou vantagem competitiva em relação às organizações que estão disputando aquele mesmo tipo de recurso da minha corporação. Então, como instrumento para analisar
a organização a partir das suas forças e fraquezas, e analisar essas forças e fraquezas a partir dos recursos que estão disponíveis, se tem a visão baseada em recursos, a VBR, do inglês RBV. É assim que vocês podem encontrar na literatura internacional. Então, ela é desenvolvida para responder à pergunta: por que algumas organizações elas têm desempenho econômico melhor do que as outras? Porque, dentro de uma lógica de administração pública, porque uma polícia militar do estado do Rio Grande do Norte tem maior desempenho do que um melhor desempenho na utilização dos seus recursos do que a polícia militar, por exemplo, um exemplo hipotético, da Paraíba, ou vice-versa. Então, a aplicação dos recursos, ela pode contribuir para compreender essa lógica de diferença de desempenho. A visão baseada em recurso, ela é usada para ajudar as organizações a conquistar desempenho superior e pressupõe que os recursos e capacidades de uma corporação são os principais impulsionadores desse desempenho. Então, para eu obter desempenho superior, eu preciso qualificar os meus recursos. Então, a visão baseada em recursos, ela vai distinguir recursos de capacidades. Recursos, eles são vistos como ativos tangíveis e intangíveis da corporação. Exemplo de recursos tangíveis: materiais, equipamentos, tudo aquilo que é palpável dentro da organização. E também recursos intangíveis. Por exemplo, reputação, marca. São exemplos de recursos intangíveis. E eles são usados para conceber e implementar estratégia. Eu utilizo o recurso tanto para pensar na estratégia que vai ser adequada para a realidade da minha corporação, também quanto para viabilizar a implantação dessas estratégias. Por outro lado, temos as capacidades. Então, as capacidades, ela é vista por um subconjunto, eu pego um subconjunto desses recursos, sejam tangíveis e intangíveis, ou sejam os dois alinhados, e eu preciso tirar proveito desse grupo, desse subconjunto de recursos. Aí vai entrar as habilidades e competências de qualificação desses recursos. E essas habilidades e competência, como habilidade de marketing, relacionamento com outras corporações, habilidades em tecnologia da informação, competência em análise de dados, isso tudo são capacidades. As capacidades, elas estão muito vinculadas às pessoas, ao conjunto de conhecimentos que a organização ela detém e consegue utilizar esses conhecimentos, habilidades, competências, para qualificar o grupo anterior, os recursos tangíveis e recursos intangíveis. Então, recursos e capacidades. A partir do que nós discutimos, recursos, eles podem ser ativos tangíveis e intangíveis. Capacidades, elas são vistas a partir de habilidades e competências. Vamos tentar ver aqui em um exemplo prático o que são recursos e o que são capacidades. Máquinas. Máquinas podemos considerar como recurso. Habilidade de design está vinculada a uma habilidade técnica, então é uma capacidade. Habilidade de recrutar, de trazer novos talentos, também uma capacidade. E habilidade individual de engenharia
também uma capacidade. Depósito de minerais é um recurso, é uma estrutura de armazenamento, certo? Então, é um recurso. Então, aqui temos como recursos máquinas e os depósitos de minerais, como capacidades, as habilidades de design, de recrutamento e habilidade individual de engenharia. Ok? Então, é importante para eu conseguir, posteriormente, em um momento de análise de SWOT, trazer o pensamento da visão baseada em recursos para ter essa distinção, para poder analisar minhas forças e fraquezas, identificando, dentre elas, recursos tangíveis e intangíveis e as capacidades que geram um alinhamento estratégico desses recursos para que a organização, ao final, ela consiga gerar desempenho superior, vantagem competitiva. Categoria de recursos. Os recursos, eles dentro da corporação podem ser vistos como recursos financeiros, o orçamento ordinário que vem do ente mantenedor da corporação, na esfera federal, o governo federal, o poder executivo, legislativo, judiciário, fomentando as ações dos órgãos na ponta, e a capacidade de captação de receitas extras orçamentárias por meio, exemplo, de emendas parlamentares, de recursos vinculados a secretarias federais e estaduais de saúde, por meio de outras fontes para além da fonte de orçamento ordinário, que aquele órgão ele tem já pelo exercício das suas competências ordinárias. Então, os órgãos eles têm o seu orçamento ordinário, mas também podem captar fonte de recursos por meio de projetos especiais e obter receitas extra-orçamentárias. Recurso físico, plantas, equipamentos, localização geográfica da corporação, a qualidade dos materiais, os recursos humanos, e os recursos humanos não são as pessoas, são as habilidades e capacidades que as pessoas detêm. Aí isso é um recurso. E organizacional, a hierarquia, a estrutura de reporte, que pode ser visto nas relações hierárquicas, no processo de comunicação organizacional, na lógica de relacionamentos dentro da corporação. Isso também é uma categoria de recursos. A visão baseada em recursos, ela parte de algumas premissas. Primeiro, ela considera a heterogeneidade de recursos, ou seja, diferentes organizações, elas podem deter diferentes recursos. E isso é muito da disponibilidade local e das habilidades e competências do gestor. Então, é a primeira premissa. Eu sempre vou possuir recursos diferentes. Eu parto da premissa que existe a heterogeneidade desses recursos. Diferentes recursos em diferentes organizações. E a outra premissa da visão baseada em recursos é a imobilidade de um recurso. Para eu copiar o recurso de uma organização concorrente, isso é oneroso. Pode ser muito caro empreender um volume muito grande de tempo e de outros tipos de recursos para eu conseguir copiar, fazer o famoso benchmarking. Alguns recursos podem não ser facilmente disseminados de uma organização para outra. Ou seja, é melhor eu primeiro partir de uma qualificação dos meus recursos, antes até mesmo de tentar transferir um recurso de uma corporação para outra, porque isso vai envolver um volume muito superior
de recursos, sejam financeiros, sejam por meio das capacidades, e pode se tornar oneroso. Então, são as duas premissas que a gente parte para se estudar a visão baseada em recursos: heterogeneidade e imobilidade dos recursos. De forma prática, as premissas: se uma organização possui um recurso valioso, enquanto outras organizações que trabalham naquele mesmo setor não têm, certo? Se outras organizações não podem imitar porque é oneroso imitar esses recursos, ou seja, sem onerar os seus custos, a organização que detém os recursos valiosos provavelmente vai conquistar uma vantagem competitiva em relação às organizações que não detêm esse recurso. Ou seja, vai obter desempenho superior. Então, é o resultado prático dessas premissas da heterogeneidade e da imobilidade de recursos. Eu tenho um recurso, meu concorrente, para copiar esse recurso, ele vai gastar muito, não é viável, então eu posso ter uma vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. E a visão baseada em recurso, esse é o modelo da principal análise da visão baseada em recurso, que vai analisar se os recursos eles são valiosos, o quanto esse recurso é raro, o quanto ele é difícil de imitar e o quanto ele é aplicável à realidade da minha corporação. Se eu tenho um recurso valioso, raro, inimitável e aplicado à minha organização, eu tenho um desempenho superior. O Barney, que é um dos autores que estamos baseando a nossa discussão, ele chama de vantagem competitiva sustentável. Como estamos tentando ressignificar essa teoria para a administração pública, eu estou chamando de desempenho superior. E esse desempenho superior ele pode ser sustentável, enquanto os recursos que eu tenha disponível, eles sejam valiosos, raros, de difícil imitação e aplicado à realidade da minha corporação. Vamos ver de forma mais detalhada cada um dessas dimensões da análise VRIO. Iniciando sobre uma conceituação geral da análise. Então, se uma organização ela possui recursos que são valiosos, raros, onerosos de imitar, e a corporação está organizada para explorar esses recursos, ou seja, tem a capacidade de explorar os recursos que são válidos, valiosos, raros e onerosos de imitar, então ela pode ter uma vantagem competitiva, um desempenho superior. Então, como se aplica a análise VRIO? Um recurso ou conjunto de recursos, ou seja, um recurso isolado ou um subconjunto, ou seja, uma capacidade, é submetida a cada uma das questões para analisar se ele é valioso, se ele é raro, se ele é de difícil imitação e se a organização ela consegue explorá-lo. Cada questão é analisada em termos comparativos com o ambiente competitivo da corporação. Então, vamos lá. Para analisar se um recurso ele é valioso, primeiro Vzinho da análise VRIO. Em teoria, o recurso habilita a organização a explorar oportunidades externas. O recurso ele pode ser uma força interna, e esse recurso que eu detenho, posteriormente, em uma análise SWOT, ele vai me ajudar a
aproveitar uma oportunidade ou neutralizar uma ameaça. De forma prática, o recurso gera eficiência orçamentária. Se eu tenho eficiência orçamentária, eu posso ter redução de algumas despesas, ou a combinação de eficiência orçamentária e redução de despesas. Eu trago alguns exemplos mais de organizações privadas para a gente tentar também trazer essa compreensão de forma mais ampla. Um recurso valioso da Apple, reputação. Então, a Apple, por ter uma reputação de mercado, celulares com qualidades, líder de tecnologia, e isso já está atrelado à maçãzinha, Apple permite, certo, que ela cobre um preço mais alto pelo iPhone 14 Pro Max, hoje o top de linha da Apple. Vamos para o segundo elemento da análise VRIO, a raridade de um recurso. Então, o que é que eu tenho? Se um recurso ele é raro, deve-se observar uma dinâmica de concorrência perfeita. Um recurso deve ser suficientemente raro para que uma concorrência perfeita não se estabeleça. Então, se eu tenho concorrência perfeita, eu não tenho naquele segmento de mercado um recurso que tenha um nível de raridade que possibilite gerar vantagem competitiva para uma corporação. Então, portanto, pode haver outras corporações que possuam um recurso, mas poucos para garantir a escassez. Então, um exemplo de raridade de recursos. Várias indústrias farmacêuticas vendem medicamentos que regulam a glicose sanguínea, mas eles ainda são escassos. Então, vocês olham o preço. Exemplo, uma medicação aqui que eu estou trazendo como exemplo, que é uma medicação que regula a glicemia sanguínea, o Ozempic. O preço de mercado de uma canetinha dessa, de 1 miligrama de Ozempic, está praticamente R$1.000 para sustentar um mês de tratamento. E por que um valor tão alto? Porque ainda existe raridade no mercado desse tipo de medicamento. O I da análise VRIO, a imitabilidade ou dificuldade de eu imitar um recurso do meu concorrente, do ser oneroso imitar. Então, a vantagem competitiva temporária de recursos valiosos e raros se sustenta somente se os meus concorrentes tiverem desvantagem de custo ao imitar. Então, se para eu tenho um recurso, se é muito oneroso para o meu concorrente imitar o meu recurso, eu tenho a vantagem de imitabilidade. Recursos intangíveis costumam ser mais onerosos de imitar do que recursos tangíveis. Exemplo, reputação, estilo, marca. O estilo Harley-Davidson, ele pode ser imitado, mas não a reputação da empresa. Então, eu posso ter facilmente pessoas se vestindo, ter uma moto parecida, aquele estilo mais aventureiro, de motos grandes. Porém, a reputação Harley-Davidson só quem tem é ela. A marca Harley-Davidson, só quem tem é ela. Motivo pelo qual ela consegue vender um produto com preço bem mais elevado em relação aos seus concorrentes. E, por último, a aplicabilidade da análise VRIO à organização. Eu tenho recursos valiosos, raros e de difícil imitação, mas eu preciso explorar esse recurso. Então, eu tenho que ter as estruturas
necessárias e elas devem estar alinhadas de uma forma que a corporação ela consiga aplicar esses recursos valiosos, raros e de difícil imitação, às minhas necessidades como corporação, explorar esses recursos. Exemplo, estruturas formais e informais de reporte dentro da corporação, a hierarquia, controles gerenciais, políticas de remuneração adequada e a lógica de relacionamentos fazem com que a organização ela gere a capacidade de aplicar os recursos que são valiosos, raros e de difícil imitação e aproveite esses recursos para se manter com vantagem competitiva ou desempenho superior. Então, as estruturas e mecanismos de controle complementam os recursos de outras corporações e juntos podem ajudar a corporação a obter vantagem competitiva. Quando eu consigo explorar os meus recursos e aplicar de forma lúcida e estratégica, eu consigo obter vantagens em relação ao meu concorrente. E aí eu trago a Amazon. Hoje o negócio da Amazon é hospedagem, ele tem uma estrutura tecnológica muito grande e hoje a Amazon ela consegue hospedar sites com sua estrutura de TI e ofertar para o mercado serviços de data center e, acima de tudo, de marketplace. A Amazon Prime, a compra, entrar no domínio Amazon para comprar de outros vendedores. Uma lógica também muito parecida com o Mercado Livre, só que o Mercado Livre não tem a estrutura de tecnologia hoje que a Amazon tem e a capacidade que a Amazon tem de hospedagem de sites e oferecer serviços de data center. Vamos ver aqui nesse gráficozinho a aplicação da análise VRIO para geração de vantagem competitiva. E eu inicio analisando se os meus recursos aqui, eles são valiosos. Eu tenho um recurso valioso? Não. Então, eu estou em desvantagem dentro daquele segmento. Eu tenho, sim, um recurso valioso, mas ele não é raro. Me gera uma situação de paridade dentro desse segmento que eu estou atuando. Se eu tenho um recurso que ele é valioso, ele é raro, mas ele não é de difícil imitação, ele não é caro para imitar, aí me gera um desempenho superior, uma vantagem, mas temporária. Eu tenho vantagem até o tempo que o meu concorrente ele consegue imitar o meu recurso. Mas se eu tenho um recurso que ele é valioso, que ele é raro, que ele é oneroso de imitar, e eu consigo explorar esse recurso de forma estratégica, aí eu consigo ter uma vantagem competitiva sustentável. Em resumo, essa é a análise VRIO. Vamos ver aqui outro exemplo, certo? Os meus recursos são valiosos? Não. Desvantagem. As minhas implicações, eu estou abaixo do normal. Se eles são valiosos, mas não são raros, eu tenho paridade, as minhas implicações econômicas, estou dentro da normalidade, certo? Nem estou em desvantagem, mas também estou ali em equilíbrio em relação ao segmento, ao setor que eu tenho atuado. Se eles são valiosos e raros, mas não são difíceis de imitar, eu tenho vantagem temporária, meu desempenho está acima do normal. E se eu tenho recursos que são valiosos, raros, onerosos de imitar e são explorados pela corporação, eu tenho vantagem sustentável,
a minha vantagem em relação aos meus concorrentes vai durar um tempo maior e o meu desempenho acima do normal vai também se manter por um período maior. Então, essa é a lógica da análise VRIO. Então, a aplicação da análise VRIO à análise interna pressupõe que determinados desempenhos econômicos sejam características das organizações a partir dos seus recursos e capacidades, do foco, da capacidade estratégica que eu tenho para alinhar os meus recursos através das minhas capacidades. As organizações podem ser diferentes, então, diferentes organizações têm diferentes recursos, e a diferença pode ser duradoura, por ser oneroso de transferir um recurso para outra, de copiar um recurso de uma organização para outra. E se eu consigo manter essa lógica a partir de recursos estratégicos que eu tenho e ele é de difícil imitação, aí eu tenho uma vantagem competitiva, um desempenho superior dentro daquele setor que eu estou atuando. Então, em resumo, essa é a análise interna. A análise interna, ela determina o que a organização deve fazer, dadas as suas forças e fraquezas. As forças e fraquezas de uma corporação, elas são determinantes, e isso iremos ver mais à frente em análise SWOT, para eu conseguir aproveitar as oportunidades externas e bloquear uma ameaça. E vocês, como gestores públicos, função de vocês identificar, juntar, qualificar os recursos para gerar vantagem competitiva. E um dos caminhos que se pode ter é o modelo VRIO proposto por Barney e muito difundido e muito aceito pela literatura. Então, quando eu tenho recursos valiosos, raros, onerosos de imitar e aplicados às organizações, eu tenho vantagem competitiva ou desempenho superior. Vantagem competitiva será sustentável. Os custos de imitação de outras corporações forem maiores aos benefícios da imitação. E se a corporação estiver organizada internamente para explorar esses recursos. E estamos concluindo a aula sobre análise interna a partir da análise VRIO, da visão baseada em recursos. Foram essas as referências que nós utilizamos para montar a nossa aula de hoje. Esse material está disponível na plataforma da disciplina. Leia o material texto, os slides também estão disponíveis lá e até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal!